A cruz entre os pactos. É uma minissérie de 4 pregações em preparação para a nossa Páscoa. E nessa minissérie nós temos examinado com mais cuidado os grandes eventos pascais que marcam a caminhada de Jesus rumo à sua cruz e à sua ressurreição. Na semana passada ouvimos sobre a mesa. Nós podemos marcar o início dessa caminhada na ceia, na última ceia de Jesus com os seus discípulos. Então ouvimos sobre isso, como Jesus institui o sacramento da Santa Ceia, ressignifica o que significa estar à mesa com Ele. E logo após ceiar com seus discípulos, Jesus vai então para um jardim. E esse é o nosso tema dessa manhã, o evento jardim. Nós queremos entender por que e como ele é relevante na caminhada de Jesus para a Páscoa. Todos os evangelistas, todos os 4, registram o fato de que Jesus, após a ceia, foi para o Getsêmani, apesar de que apenas os 3 sinóticos registram a oração que Jesus faz nesse jardim. E o relato que nós escolhemos para nos guiar, então, é o relato do evangelista Mateus, e que eu te convido a abrir comigo, está no capítulo 26, a partir do verso 36. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36, e leremos até o 46. Diz assim a palavra do Senhor, ouça com fé. Então, Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani, e disse-lhes: sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: meu Pai, se não for possível afastar esse cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai está próximo. Curve sua cabeça, vamos buscar o auxílio do Senhor uma vez mais. Senhor, nós precisamos do Senhor como nunca, Deus. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, da tua palavra que é santa, Senhor, e nós pedimos, Pai, pecadores que somos, fala conosco através do teu Espírito Santo, Senhor. Usa o teu Espírito Santo na tua igreja, Senhor, para despertar mentes e corações e alinhar, Deus, a nossa vontade à tua, como a vontade do Filho foi alinhada à vontade do Pai. Nós pedimos que nós ouçamos e sejamos rápidos em te obedecer, Deus. Dá-nos isso, nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o evangelista Mateus, ele registra, como eu falei, como todos os outros, esse episódio dramático na vida do nosso Senhor, mas ele não fala explicitamente que Getsêmani era um jardim. Nós sabemos disso principalmente por causa do relato do evangelista João.
João, no seu capítulo 18, versos 1 e 2, ele fala explicitamente que Getsêmani era um jardim ao pé do Monte das Oliveiras, e não somente isso, mas era um lugar, um jardim onde Jesus costumeiramente frequentava com os seus discípulos. Jesus tinha o costume de ali estar e levar os seus discípulos consigo. Tanto é que Judas não teria, como não teve, nenhuma dificuldade para conduzir ali as autoridades que perseguiam Jesus com o fim de entregá-lo, com o fim de prendê-lo. Getsêmani é uma palavra que significa prensa de azeite, lagar ou lugar de prensar azeite, e era um nome autodescritivo. Era um jardim repleto de oliveiras, de árvores de azeitonas, pés de azeitonas, muito provavelmente com a estrutura para prensar essas mesmas azeitonas. Por isso, então, do seu nome, muitos teólogos, inclusive, veem nesse nome um significado teológico, uma vez que Jesus está ali passando talvez pelo momento mais angustiante de todo o seu ministério, sendo ele ali prensado como uma azeitona seria prensada para extrair o seu óleo. No entanto, a pergunta que nós queremos responder nessa manhã é um pouco mais profunda, é por que Jesus escolhe este lugar para fazer essa oração em particular? Por que essa oração, por que essa luta de Jesus em oração é relevante e por que ela precisava ser tratada em um jardim? É claro, meus irmãos, que num primeiro plano a resposta tem a ver com a conveniência daquele lugar. Jardins, no tempo de Jesus, eram lugares em que se poderia se retirar para orar. Jesus procura um lugar tranquilo, um lugar retirado, isolado, para que ele pudesse estar a sós com o seu Pai. No entanto, meus irmãos, existem ligações teológicas muito claras com outro jardim das Escrituras, que mostra para nós que, muito possivelmente, o que está acontecendo aqui tem um significado muito maior do que nós podemos aprender à primeira vista. Quando nós pensamos um jardim nas Escrituras, ao menos para nós que somos crentes e andamos há algum tempo na igreja, a conexão com o jardim mais famoso das Escrituras é imediata, o jardim do Éden. Alguma coisa acontece no jardim do Éden que se liga de forma orgânica a alguma coisa que acontece no jardim do Getsêmani. De alguma forma, na história da redenção, Deus liga esses dois jardins no eixo da história redentiva, como mais tarde ele ligará ao jardim do túmulo e mais tarde ainda a Nova Jerusalém de Apocalipse, descrita como uma cidade-jardim. Esses jardins são ligados na história redentiva e nós hoje vamos explorar a ligação dos dois primeiros, a ligação entre Éden e Getsêmani. Antes, no entanto, de examinarmos a narrativa do Éden, é importante que eu te diga que jardim no mundo antigo provavelmente é um pouco diferente das ideias que você tem quando eu falo jardim, quando nós escutamos sobre jardim no mundo moderno. Se você é cruzeirense, a palavra jardim evoca outras ideias, inclusive, não muito agradáveis atualmente. Mas se você não é cruzeirense, quando eu te falo jardim, provavelmente você pensa num espaço para desfrute estético, um cômodo, um espacinho da casa onde você planta flores, plantas ornamentais por causa da sua beleza. Mas um jardim no mundo antigo, especialmente ali no antigo Oriente Próximo, a região onde boa parte da história bíblica acontece, você teria um outro conceito. Jardins no mundo antigo eram muitas vezes associados a palácios reais ou a templos, a complexos, santuários, que continham esse tipo de construção. Eles continham não somente plantas, flores ornamentais, mas todo tipo de árvore frutífera, muitas vezes animais, aves, peixes, plantações, inclusive. E esses jardins tinham um objetivo, eles passavam uma mensagem.
Quando encontrado nos palácios reais, esses jardins falavam sobre a glória, sobre a autoridade, sobre o domínio daquele rei, uma vez que os jardins eram sinais de ordem colocada sobre o caos. Pense que a mata, as florestas são natureza bruta, elas crescem onde lhes convém, sem nenhuma ordem, sem nenhuma estrutura aparente. Quando você chega num jardim, no entanto, as plantas estão esteticamente ordenadas, os rios são artificiais, passam exatamente por onde isso é determinado. Então, ao fazer um mini cosmo em um jardim, o rei ou a divindade daquele templo mostrava ali a sua autoridade, a fertilidade e o seu domínio sobre o caos. Jardins eram mini cosmos ordenados. E quando nós chegamos na narrativa do Éden, quem diz isso é o professor do Antigo Testamento, John Walton, que muitos aqui conhecem. Ele escreve muitos livros cristãos, muitos livros sobre o Antigo Oriente Próximo, e em um deles em particular, que é chamado O Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, ele conta que a narrativa da criação do mundo como um todo, em especial do Éden, seria imediatamente reconhecida pelos ouvintes e leitores do mundo antigo como a narrativa da criação de um templo cósmico. Já preguei sobre isso há algum tempo na igreja, infelizmente eu não encontrei a mensagem no YouTube para fazer referência aos irmãos, mas nós pregamos numa estação da criação como todo o cosmo é estruturado como um templo. Um templo no mundo antigo, um complexo de um templo, você encontraria nele algumas construções. O santuário, propriamente dito, onde a imagem da divindade residiria, simbolizando a presença da divindade no mundo, presentificando a presença da divindade. Você encontraria um zigurate, que é uma espécie de pirâmide, uma construção muito grande, muito alta, maciça, uma espécie de escada piramidal, com degraus em todas as suas faces, cujo objetivo era ter um cômodo no alto, bem alto, para que esse cômodo fosse então uma passagem para a divindade, para o nosso mundo e do nosso mundo para o mundo dos deuses. Um parêntese aqui, a Torre de Babel, muito possivelmente os historiadores identificam com essa construção. Seria um zigurate que as pessoas, muito alto, o maior deles, que os homens estariam construindo para acessar a divindade, para ter o domínio, a exclusividade do acesso à divindade, e por isso Deus frustra aqueles planos. Então você teria o santuário, você teria o zigurate, você teria um jardim, como já descrevemos, cheio de árvores exóticas, cuja plantação, cujos produtos seriam utilizados para o sustento da divindade, crença muito comum do mundo antigo, que os seres humanos precisavam trabalhar para sustentar os caprichos, para sustentar a divindade, e você encontraria, anexo a esse jardim, ou dentro desse complexo também, fontes de águas, ou mesmo rios artificiais, simbolizando a origem da vida, a vida que flui a partir do santuário daquela divindade para todo o restante dessa criação. Quando você ler comigo agora a narrativa do Éden, tem esses elementos em mente. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. A partir do verso 7. Dentro desse grande templo cósmico que é a criação, Deus está dando os toques finais ao seu santuário. Veja aí a partir do verso 7. E o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado, e o Senhor fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só uma pausa aqui, meus irmãos. Notem comigo ali no verso 8, que o jardim não é o Éden. Éden é um lugar, e no Éden está plantado um jardim. Então, se a gente mantém em mente a nossa analogia do templo e do santuário, existe um lugar específico dentro de toda a criação que Deus separa, delimita de forma especial, o Éden.
Esse seria o santuário da divindade. Neste lugar santo, ele coloca ali a sua imagem, o homem que ele havia criado. E anexo a esse santo dos santos cósmico, Deus coloca então um jardim. Não é à toa, meus irmãos e minhas irmãs, que no tabernáculo e posteriormente no templo de Salomão, a antecâmara do Santo dos Santos, chamado de Santo Lugar, era decorado com acessórios, por assim dizer, que lembravam o Éden. Todo o santuário, todo o templo de Salomão era decorado com figuras de palmeiras, flores abertas e querubins. Mas no santo lugar estava a menorá, o candelabro, que simbolizava justamente a árvore da vida que Deus havia colocado no meio desse jardim. E havia também, por exemplo, a mesa dos pães da proposição, que eram para sustento dos sacerdotes, lembrando exatamente a função do jardim com as suas árvores, que trariam fruto para sustento do homem, como a gente já vai ver. Então, seguindo, agora veja o que mais tinha nesse complexo. Verso 10. Do Éden saía um rio, que regava o jardim. Então, veja que o rio não estava no jardim, o rio saía do Éden, passava pelo jardim, e do jardim ele ramificava. Ele se dividia dali, formando 4 braços, simbolizando as fontes da vida fluindo nas 4 direções, em todas as direções da criação. Deus, com a sua comunhão com o homem, como a fonte da fertilidade e da vida de toda a criação. Ele vai descrever cada um dos rios nos versos 11 a 14, pulamos então para o verso 15. E o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse, como um sacerdote faria num templo do mundo antigo. Então o Senhor ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja que, diferente do jardim das divindades, os frutos, as boas árvores que estão nesse jardim, eles são para sustento do homem. Aqui, meus irmãos, a divindade ela não está sendo atraída e servida com os frutos desse jardim, mas a divindade é quem busca o homem, passeava com ele no jardim, na viração do dia. A divindade, Deus, o único Deus verdadeiro, ele não precisava que a criação o sustentasse, não foi por isso que Deus criou o que criou. Por que Deus criou o que criou, meus irmãos? Porque Ele tinha um objetivo, e quando nós enxergamos a narrativa do jardim, sob essa ótica fica muito claro, meus irmãos. O homem está sendo colocado na habitação de Deus e não o contrário. O homem está sendo colocado na presença de Deus, porque Deus cria todas as coisas por causa do seu propósito eterno de habitar com o seu povo. Esse é o propósito de Deus ao criar todas as coisas, em específico esse lugar paradisíaco chamado Éden. Deus queria que o homem estivesse na sua presença. Meus irmãos, você sabe, como eu sei, infelizmente, a sequência da história. Nesse lugar paradisíaco, tendo acesso a literalmente tudo do bom e do melhor, literalmente, tudo do bom e do melhor, o homem escolhe estabelecer a sua própria vontade no lugar da vontade do Criador. Nada no bom mundo de Deus havia sido negado ao homem, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem podia desfrutar de toda a criação, meus irmãos. Nesse relato está claro que ele podia desfrutar desse jardim. E está ainda mais claro quando você entende que o jardim era parte do santuário de Deus, que desfrutar da boa criação de Deus não era algo dissociado do desfrute da própria presença de Deus. Toda a boa criação de Deus, quando corretamente desfrutada, nos leva ao desfrute do Criador. E isso está, de forma, na máxima potência, mostrado aqui no Jardim do Éden, mas o homem então decide dizer para o Senhor: não a sua vontade, mas a minha seja feito. Isso está no relato de Gênesis 3, a partir do verso 1, acompanha a leitura. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito.
E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Até aqui. Meu irmão, o que está acontecendo aqui? O homem estabelece a sua vontade. Deus havia dito: no dia que pecardes, certamente morrerás. Deus havia dito: não toque, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas para o homem não era suficiente desfrutar da boa criação na presença de Deus. Ele queria ser como Deus. E no momento em que o homem estabelece a sua vontade acima da vontade de Deus, ele sofre a consequência pelos seus atos. A criação sofre a consequência pelos seus atos. O jardim, o bom jardim de Deus, que havia sido criado para sustentar o homem, passa a ter o seu uso distorcido. O homem usa desse jardim para esconder as suas vergonhas. Ele arranca folhas de figueiras para cobrir as suas vergonhas e utiliza do próprio jardim, que era o lugar para desfrute da presença de Deus, para se esconder da presença de Deus. É isso que o pecado faz conosco, meus irmãos. Ele distorce algo que é bom e transforma algo que intrinsecamente não teria problema em algo mal, muitas vezes. O jardim que era para desfrute se torna agora o lugar da discórdia, o lugar da vergonha. O homem, então, está alijado a partir daqui da presença de Deus. Na sequência do capítulo 3, nós vemos Deus amaldiçoando o homem e expulsando o homem do Éden, e amaldiçoando a criação por causa do homem. Agora o homem, que havia sido criado para ser a imagem da divindade, a imagem de Deus no mundo, agora o homem está encurvado sobre si mesmo. O homem agora é a imagem de alguma coisa que ele não conhece mais. Meus irmãos, essa é a resposta cristã para a pergunta: por que o mundo está do jeito que está? É por minha causa, mas é por sua causa. É por causa do homem, meus irmãos e minhas irmãs. O homem foi criado para ser um sacerdote, um vice-rei, um profeta na criação de Deus. Mas ele escolhe a sua própria vontade e agora o homem está lançado fora da presença de Deus. Não só isso, ele está lançado fora da presença de Deus porque Deus não tolera o pecado. Esse erro é o pecado. Esse erro de não aceitar a vontade de Deus é o pecado. E agora o homem se coloca numa situação terrível, meus irmãos, porque de alvo do amor de Deus, de alvo do desfrute da presença de Deus, o homem se torna, como diz Efésios, por natureza, filho da ira. Os homens, toda a humanidade ali representada em Adão, se torna filhos da ira, se torna receptáculos potenciais de toda a ira de Deus, porque o homem esbofeteou e cuspiu na cara de Deus no jardim do Éden. Alguém de dignidade infinita foi ofendido pelo pecado do homem. Portanto, apenas uma reparação infinita podia trazer o homem, reconduzir o homem de volta ao jardim. Apenas um sacrifício de valor infinito poderia conduzir o homem de volta, mas isso é um problema. Porque o homem tem valor finito, o homem é criatura, o homem foi criado por Deus, à sua imagem, mas é finito. Portanto, existe uma dívida que só o homem precisa pagar. No entanto, só Deus pode pagar, porque só Deus é infinito. Como Deus vai conduzir o homem de volta ao jardim? Sim, meu irmão, esse é o grande escândalo. O grande escândalo não é só que o homem tenha cuspido na cara de Deus.
e sido corretamente, justamente expulso do jardim. O escândalo é que esse Deus ainda esteja no encalço do homem, querendo conduzi-lo de volta à sua presença. No entanto, a santidade de Deus, a justiça de Deus é o obstáculo. Deus não pode, meu irmão, simplesmente passar por cima da injustiça. Você pode talvez pensar, puxa, por que Deus não fez vista grossa para esse único pecadinho? Meu irmão, esse é o pecado original. Se Deus faz vista grossa para essa única ofensa, Ele tem que fazer vista grossa para todas as ofensas que dali decorrem. Você não gostaria de adorar um Deus que faria vista grossa para toda injustiça, para todo assassinato, para todo abuso, para todo roubo, para toda doença que veio ao mundo por ocasião do pecado? Você não adoraria esse Deus? Esse Deus não seria digno de adorar, não, meus irmãos. Deus não podia simplesmente passar por cima da injustiça, porque se Ele é amor, Ele é também um Deus santo e um Deus justo. Portanto, esse Deus que escandalosamente vai atrás do homem para conduzi-lo de volta ao jardim, Ele precisa lidar com o pecado do homem, com a pena para o pecado humano, mas de novo, apenas um sacrifício de valor infinito poderia aplacar a santa ira de Deus e satisfazer a sua santa justiça. Qual é a solução que Deus dá para esse problema, então, meu irmão e minha irmã? Só seria possível se Deus se fizesse homem. Se a natureza divina assumisse a natureza humana, sem abrir mão da natureza divina, as duas naturezas juntas, estivessem num homem que andasse sobre nós, e esse homem pagasse então aquilo que a humanidade devia a Deus. Dessa forma, então, a ira justa de Deus seria aplacada e a justiça seria feita. E a resposta cristã para, ok, o mundo está assim porque está, essa é a razão. O que Deus faz a respeito, meus irmãos? Deus se tornou como um de nós em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus estava assumindo a natureza humana de forma perfeita, sem abrir mão da sua natureza divina, 100% homem, 100% Deus. É por isso que Jesus se encarna, é por isso que Jesus vive e é por isso que Jesus morre na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus estava aplacando a ira de Deus, pagando a dívida da humanidade. Mas, meu irmão e minha irmã, não é suficiente que Jesus se encarnasse no mundo com 33 anos, fosse direto para a cruz e pagasse o preço. Se assim fosse, Jesus Cristo estaria pagando pelas nossas dívidas. No entanto, nós estaríamos de novo no cenário do Éden. No momento em que Deus pagasse pelos nossos pecados, nós estaríamos à nossa mercê. Estaremos de novo dependendo do nosso bom desempenho. No segundo seguinte, que Deus nos colocasse de volta, nos reconduzisse de volta ao seu bom jardim, nós estaríamos novamente comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, meus irmãos, o plano de Deus era muito mais completo do que isso. Deus faria duas coisas ao mesmo tempo, que os teólogos vão chamar de dupla imputação. Na cruz do Calvário, Deus imputaria a Jesus o nosso pecado. Como Adão pecou representando toda a humanidade, Jesus seria castigado no lugar de toda a humanidade. Mas não só isso, meu irmão e minha irmã, naquele mesmo momento, Deus estaria fazendo uma bendita troca e estaria considerando toda a justiça de Jesus como pertencente àqueles que creem nesse sacrifício maravilhoso. Isso é a dupla imputação. A Jesus seriam imputados os nossos pecados, e a nós seria imputada toda a justiça de Jesus. Dessa forma, não importa se os meus pecados são passados, presentes ou futuros, todos os meus pecados seriam levados e tratados por Jesus na cruz, e eu receberia toda a justiça que Jesus amealhou durante uma vida inteira de obediência fiel, de testemunho fiel ao seu Senhor. Por isso, meus irmãos, é que Jesus não encarnou direto com 33 anos, mas ele antes viveu uma vida de perfeita obediência a Deus, para que essa vida, essa justiça, Deus pudesse então considerar, atribuir à humanidade redimida, aos seus escolhidos. Por isso, meu irmão e minha irmã, é muito importante que Jesus fosse obediente do primeiro até o último dia.
E por isso que o seu ministério é marcado, é inaugurado e concluído com 2 grandes atos de obediência. O primeiro grande ato de obediência já é, de certa forma, uma reversão do Éden, é no deserto. Na tentação do deserto, os irmãos vão se lembrar, Jesus é batizado por João no Rio Jordão. O Espírito Santo desce sobre ele como pomba e uma voz do céu é ouvida, a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, em quem me comprazo. Essa voz ecoa na cabeça de Jesus. No momento seguinte, ele está sendo levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Este é meu Filho amado, a tentação começa: se és Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Diferente do primeiro Adão, que num lugar de delícias, tendo tudo à sua disposição, com a barriga bastante cheia e cai, e decide estabelecer a sua própria vontade, no deserto, com toda a limitação, com toda a dureza, passando fome, Jesus é fiel e vai fazer aquilo que o primeiro Adão não pôde. No entanto, meus irmãos, essa obediência de Jesus no deserto ainda não é suficiente. Jesus precisa ser obediente até o final, até a cruz do Calvário, até ali tem que ser a obediência do nosso Senhor ao seu Deus. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que Getsêmani emerge tão importante na narrativa da redenção. No Getsêmani, Jesus tem diante de si a decisão final. Agora ele precisa alinhar a sua vontade à de Deus e voluntariamente entregar a sua vida. Ele precisa aceitar que a vontade de Deus é que ele vá para a cruz. Então nós chegamos na narrativa do Getsêmani. Meus irmãos, eu tenho relógio, tá? Eu sei que eu só cheguei no Getsêmani depois dessa volta inteira, mas não se preocupe, está sob controle. Nós chegamos em Mateus 26 e o que nós vemos é justamente isso. Nós vemos Jesus de volta a um jardim. Nós vemos o segundo Adão em um jardim diante de Deus e novamente uma batalha de vontades, meus irmãos. Jesus, diz o verso 37, que ele pega 3 dos seus maiores amigos. Dentre os 12 discípulos, ele escolhe Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Leva-os consigo e começa a entristecer-se e a angustiar-se. E diz o verso 38 que ele fala isso explicitamente para esses amigos. Olha, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Gente, isso não é coisa que Jesus falava todo dia. Os discípulos tinham que ter prestado atenção. Minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui, sejam bons amigos, vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Verso 42 vai repetir as mesmas palavras com alguma variação, mas ainda as mesmas palavras. Meu Pai, se não for possível afastar esse cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E no verso 44 diz que ele ainda ora uma terceira vez, repetindo as mesmas palavras. O que são as palavras de Jesus, gente? Jesus agora tem diante de si a cruz. A cruz está cada vez mais viva diante de Jesus. O pessoal aqui gosta de citar Senhor dos Anéis, né? O olho de Sauron está cada vez mais vívido. Jesus não consegue mais fechar os olhos sem ver Mordor na sua frente, né? A cruz está diante do nosso Senhor de forma cada vez mais viva. E isso provoca uma reação nele. Ele está triste e angustiado, com medo, meus irmãos, de passar pelo que ele tinha que passar. O que Jesus teme, meu irmão e minha irmã? Ele teme o sofrimento físico da cruz? Não seria absolutamente pecado nenhum se isso fosse a resposta. No entanto, quando a gente olha para a história, a gente vê tantos mártires da igreja, tantas histórias que a gente traz aqui, de pessoas que passaram por tormentos, sofrimentos, inclusive de crucificação, pessoas que foram queimadas vivas, serradas, jogadas aos leões, e elas fizeram isso com coragem, com uma ousadia que inclusive serviu de testemunho para os seus executores. Será que o salvador dessas pessoas, quando confrontado com a mesma situação, seria inferior a eles? Meu irmão, absolutamente, absolutamente.
O que Jesus teme aqui, meus irmãos, é o que ele chama de o cálice. É o cálice que Deus tem na sua mão para dar-lhe de beber, meus irmãos. É o cálice da ira de Deus. Que aparece, por exemplo, no Salmo 75, verso 8, que Deus tem um cálice da sua ira que ele dá de beber a todos os perversos sobre a terra. É justamente o cálice da ira de que eu e você fomos feitos sujeitos, por natureza, filhos da ira. É esse cálice que Deus está prestes a dar para o seu filho beber, meus irmãos. É a ira de Deus, é o castigo por todo o pecado de todos os homens, é o desamparo de Deus, aquele que desde a eternidade passada foi um com Deus, aquele que sempre foi alvo do amor de Deus por natureza, por ser Ele mesmo divino. Ele está prestes a experimentar o seu pai irado, prestes a encarar pela primeira vez a face irada de Deus e levar na sua carne o pecado por todos os pecados, por todos os homens, sendo que ele mesmo não tinha pecado. Meu irmão, minha irmã, homem nenhum na história da humanidade, passada e futura, passou ou vai passar por um sofrimento tal como o Senhor Jesus teve que enfrentar. E o Senhor Jesus não só tinha que passar por isso, meus irmãos, ele tinha que abraçar esse destino. A sua vontade tinha que se alinhar à vontade de Deus. E veja que Jesus fala exatamente isso: Deus, não faça a sua vontade, mas a minha. Jesus tinha perfeitamente a natureza divina e humana. Na sua natureza divina, ele tinha a vontade divina de saber que a vontade de Deus era que isso acontecesse, mas na sua humanidade, Jesus tinha a vontade não pecaminosa de não passar por aquilo, de não enfrentar a separação e a ira de Deus. Então veja que Jesus não é aqui um saltador de saltos ornamentais que treinou durante 3 anos, mas agora chegou na altura do trampolim e olhou para baixo e está com medo. O que Jesus está dizendo: Pai, eu vou até o fim. Mas o Senhor, como diz Marcos, a ti tudo é possível. O relato do Evangelho de Marcos traz essas palavras. Então pode ser, Deus, que tenha aí na sua infinita sabedoria e poder alguma forma de eu ainda cumprir o que o Senhor quer que eu cumpra, sem ter que passar pela tua ira, sem ter que ver a tua face irada, Senhor. Ainda que envolva sofrimento físico, Jesus não quer perder, veja só, a presença de Deus. No primeiro jardim, o primeiro Adão tirou a presença de Deus para nada. Agora nós temos diante de nós o segundo Adão, trazendo a humanidade de volta para o jardim e falando: Deus, eu não quero perder a tua presença, se tiver um outro jeito. E onde que eu e você estamos nesse drama, gente? Quais são os personagens que nos representam aqui? A gente está dormindo, um soninho gostoso, a certa distância segura de toda essa luta. O nosso melhor amigo, o nosso mestre, o nosso Senhor está passando pelas agruras da morte, a sua alma esmagada como se esmaga uma azeitona numa prensa de azeite, e nós estamos dormindo. Meus irmãos, talvez nunca no ministério de Jesus ele viu tão clara a necessidade de precisar redimir a humanidade como nesse momento. Ele fala para os discípulos: gente, o espírito de vocês até está pronto. As intenções suas são até boas, mas, gente, vocês precisam vigiar, vocês precisam orar, porque a carne que está em vocês, ela é fraca. Os discípulos estavam em tentação de deixar o seu melhor amigo sozinho. Os discípulos em breve estariam em tentação de negar o seu Senhor, de fugir na presença do seu Senhor, de tentar resolver a questão com violência nas suas próprias mãos, sacando espada e cortando orelhas por aí. Eles em breve sofreriam essa tentação e Jesus fala para eles: olha, vocês só vão passar por isso se vocês estiverem vigilantes, alertas, em oração. Mas os discípulos estão ali dizendo: olha, a minha vontade de descansar é maior. A minha vontade de dar descanso aos meus olhos é maior. Meus irmãos, Jesus está querendo conduzir os seus amigos de volta para o jardim. Ele tinha que estar onde ele queria, onde ele estava. Mas os seus discípulos e a humanidade está adormecida, meus irmãos, alheia a tudo que Jesus fez. Não, meu irmão e minha irmã, a humanidade não tem absolutamente nenhum papel na sua salvação à parte de Jesus.
Nossa salvação depende inteiramente da obediência do nosso Senhor, do segundo Adão, do representante máximo da humanidade. Mas graças a Deus, meu irmão e minha irmã, Jesus vence essa batalha de oração. A sua vontade se alinha à vontade do seu Pai. Ele decide então voluntariamente seguir o curso até a cruz, e nós vemos Jesus emergindo vitorioso então no verso 45, e não tem aqui mais nenhum Jesus fraco, nenhum Jesus com medo, nenhum Jesus angustiado. Nós vemos um Jesus resoluto e corajoso. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai está próximo. Levantai-vos não para fugir, levantai-vos para caminhar na direção daqueles que vêm me prender. Esse é o poder da oração. Esse é o poder de alinhar a sua vontade à vontade de Deus, meu irmão e minha irmã. Graças a essa batalha, o Senhor Jesus selou o seu ministério de obediência do primeiro minuto até o minuto final. A partir de agora, os eventos vão levar Jesus inexoravelmente à morte na cruz do Calvário. E por causa dessa morte, então, meu irmão e minha irmã, nós tivemos acesso novamente à presença de Deus. Jesus, quando morre na cruz do Calvário, talvez estou dando spoiler já, dos próximos sermões, mas eles fazem muito isso comigo, então eles não vão se importar. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, meus irmãos, o véu do templo que separava o santo lugar, onde tinha as imagens do jardim do Éden, e separava esse jardim do Santo dos Santos, o jardim do Éden próprio, esse véu é rasgado de cima e embaixo, meu irmão e minha irmã, dizendo de forma cabal que a presença de Deus está novamente aberta à humanidade. Hoje, meu irmão e minha irmã, nós temos acesso em Jesus, como diz Hebreus, Ele é aquele que penetra além do véu. Em Jesus nós temos acesso novamente a Deus. Onde isso acontece? Meu irmão, não existe mais um jardim físico onde isso precisa acontecer. Você vai se lembrar, Jesus teve um debate teológico com uma mulher samaritana à beira de um poço, em João capítulo 4. Nós não vamos ler por causa do tempo. Mas essa mulher pergunta a Jesus onde que era o lugar que se precisava adorar, se era onde os samaritanos falavam, ou se era onde os judeus falavam. Jesus fala, mulher, nem no monte, nem no outro, porque Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mais do que isso, meu irmão, lembre-se o que tinha no jardim do Éden, lembre-se do rio que corria daquele jardim. Ele fala para essa mulher, quem beber dessa água desse poço, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, que Jesus dá, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, o Éden foi trazido para dentro de nós. A igreja se torna o lugar da habitação de Deus, meus irmãos, individual e coletivamente. Deus havia prometido isso para o Israel em Isaías capítulo 58, você conhece esse verso, pelo menos conhece a música. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os seus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltarão. A igreja, o povo de Deus, será como um jardim regado, cujas águas nunca faltarão. Esse é o jardim, esse é o lugar da habitação de Deus no seu povo escolhido. Dentro de cada um de nós, individual e corporativamente. Ele diz também em João 14, 23, Jesus lhe respondeu, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. O crente passa a ser o lugar da habitação de Deus. Meu irmão e minha irmã, você vive como nunca antes na humanidade por causa de Jesus. A antecipação do jardim futuro. A Nova Jerusalém, que como eu disse, é uma cidade-jardim. Hoje nós temos acesso direto em Jesus Cristo à presença de Deus. O Senhor habita no meio do seu povo. Meu irmão, se nós estamos vivendo de novo no jardim, ou pelo menos antecipando as glórias e as benesses do jardim,
a nossa vida se torna então, meu irmão, minha irmã, uma sucessão de Getsêmanes. Continuamente nesse jardim, nós temos a oportunidade de decidir alinhar a nossa vontade à de Deus, dizendo para Deus: seja feita a tua vontade, não a minha. Ou de como Adão estabelecer a nossa vontade da nossa natureza pecaminosa e dizer: não, Deus, é a minha vontade e não a sua. Mas, meu irmão e minha irmã, não importa quão escuro, sozinho e isolado seja o seu Getsêmani, você não passa por ele sozinho, e em nenhum momento você sofre um sofrimento maior do que o seu Salvador sofreu para te conduzir àquele lugar. Que a igreja seja então levada a olhar para Jesus não só como seu Salvador, aquele que abre de novo o novo e vivo caminho à presença de Deus, mas que olhemos também para Jesus como o nosso exemplo, em cada prova que o Senhor nos conduzir nesse jardim da nossa vida, da presença de Deus, que nós possamos dizer como Cristo disse: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos na manhã desse dia, Senhor, porque não havia solução para nós, Senhor. Adão, de fato, era o nosso representante legítimo, Deus, porque nós, como Adão, dia após dia, quando deixados à mercê da nossa natureza pecaminosa, da nossa carne, Senhor, nós estabelecemos a nossa vontade e ignoramos a tua. Nós ignoramos e desvalorizamos a tua presença como se a nossa vontade nos fosse suficiente. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque nós não precisamos mais viver assim. Obrigado por Jesus Cristo, Deus, que apesar de nós nos salvou, Deus. Obrigado por esse amor escandaloso que satisfez a tua ira e a tua justiça, Senhor. Ó Deus, nos abençoa, Senhor, para que dia após dia nós sigamos a esse Jesus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a passar pelos nossos Getsêmanes, Deus. Lembrando que não há sofrimento maior, não há tentação maior do que aquela pela qual o nosso Salvador passou. E obrigado, Senhor, porque diferente de Jesus, nós passamos pelos nossos jardins, em comunhão contigo, sem precisar ver a tua face irada, porque os nossos pecados foram colocados em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Recebe, Jesus, o louvor e a gratidão da tua igreja nessa manhã, por tão grande salvação, Senhor, por ter sido obediente até a morte na cruz do Calvário, Deus. Muito obrigado por isso, nós oramos no nome de Jesus. Amém.